Frijoc. Preços baixos. Não vá mais longe. Preços inacreditáveis só nas lojas Frijoc. Bem-vindos, senhores telespectadores, a mais este duelo de ideias. Hoje, um momento histórico no nosso programa. Duelo de ideias e dirijo-me expressamente aos nossos telespectadores da América e do Canadá e aos nossos daqui, por todo o lado, onde se encontrar um açoriano e um madeirense, dizer-lhes que tenho a subida honra e o muito prazer em ter como meu convidado o Dr. Alberto João Jardim, que é um ícone das autonomias e um dos fundadores da autonomia constitucional pós 25 de abril de 1974, o homem que criou a Madeira Nova, que lançou o impulso inicial para levar a Madeira ao nível europeu e que, Sr. Presidente, muito obrigado por ter aceito. A honra é toda minha estar aqui consigo, que eu tenho a honra de conhecer há muitos anos, a quem até chamo companheiro de luta, porque o Sr. Doutor deu também um contributo importante para afirmarmos a identidade dos nossos arquipélagos, por isso a honra é toda minha em estar aqui consigo. Muito obrigado, Sr. Doutor. Isso é que não é verdade, mas gosto de ouvir. Não, isto é mais que verdade. E eu, desde que soube que ia ter a possibilidade de o entrevistar, comecei a pensar na primeira pergunta, que aqui é sempre um pouco sacramental, mas eu vou alterar um pouco esta tradição, vou-lhe perguntar, quando era jovem, adolescente, já tinha um sonho para a Madeira? Os meus colegas de faculdade, eu não me lembro, mas os meus colegas de faculdade dizem-me que um dia o Funchal, o barco, vinha entrar na baía do Funchal, que eu estava a olhar para a cidade, da morada, e que tive esta expressão: ainda vou governar isto e meter isto na ordem. Mas é que se é verdade, não sei. Mas já que me fez esta pergunta, olha, eles dizem isso. Eu não me lembro, francamente, dessa cena. O Sr. nasce no Funchal? Nasci no Funchal, freguesia de São Pedro, a 4 de fevereiro de 1943. Aliás, se reparar, foi a partir de 43 que se iniciou a recuperação aliada. Uma feliz coincidência. Mas diga uma coisa, como era o Funchal no tempo da sua meninice? Tem alguma coisa a ver com o Funchal de 1974 ou com o Funchal de hoje? Alguma coisa que ficou... Doutor, eu não vou falar da parte física, porque de facto houve zonas que mandavam o mínimo civilizacional conservar. Eu penso que o que há de mais importante na vida da Madeira não são as 4.870 inaugurações que eu fiz nos meus 10 mandatos. É a mudança sociocultural que se dá na Madeira. Madeira é uma sociedade feudal em que as pessoas eram tratadas conforme a sua origem familiar. Havia os que eram recebidos na porta, havia os que eram recebidos na cozinha, havia os que eram recebidos no quarto de jantar e havia os que eram recebidos no corredor, para além dos que iam para a sala. Depois era a zona mais pobre do país, porque era o PIB per capita mais pequeno de Portugal, e depois era a maior taxa, quer de mortalidade infantil, quer de analfabetismo. E tudo isso fez-se uma grande volta, criou-se uma grande classe média. Chegou a perceber porque é que era assim na Madeira? Porque a Madeira tinha... Por dois motivos. Primeiro, o motivo colonial. A Madeira, e não sei se o doutor já tem aquele estudo que mandámos fazer com apoio da União Europeia, o deve haver das finanças da Madeira, até era interessante que se fizessem também para os Açores. E que foi feito por professores da Universidade e do Centro de Estudos de História do Atlântico, em que se demonstra que durante 550 anos o Estado Central sacou da Madeira tudo o que pôde. Portanto, o produto do trabalhador madeirense
vinha em benefício da coroa e do Estado Central. E havia, portanto, um grande atraso, uma sociedade atrasada. A sociedade atrasada, colonizada, leva a uma profunda diferença de classes e leva até a situações de domínio social. E, por outro lado, quando os ingleses entram na região, e houve sempre, por parte do Estado português, uma certa facilitação aos ingleses entrarem na Madeira, a Madeira chegou até a estar no dote da Dona Catarina de Bragança, que foi rainha da Inglaterra. E, inclusivamente, durante a Segunda Guerra Mundial, havia ainda há tempos, vi esse estudo engraçadíssimo, ouvi numa conferência, havia um projeto dos ingleses de ocupar o arquipélago da Madeira, na Segunda Guerra Mundial. E em 1931, quando foi a Revolução da Madeira, o primeiro navio de guerra que apareceu foi uma fragata inglesa que fundiu na Baía do Funchal, dizendo ninguém toca nos beijos dos ingleses aqui. E, portanto, a presença dos ingleses trouxe as sociedades secretas, trouxe o capitalismo tradicional inglês e trouxe mais exploração. Por exemplo, o engenho era do inglês Hinton, o engenho da cana-de-açúcar. Quem pesava as canas era a balança do inglês, não era uma balança neutra, por assim dizer. Portanto, o regime colonial de Lisboa e a presença dos ingleses levaram ao atraso, sobretudo a um atraso social e uma profunda diferença de classes. Mas dizia-se, pelo menos cá fora, que os ingleses tinham introduzido uma técnica de turismo que levou ao desenvolvimento da Madeira. Isso não é verdade? Os ingleses, o turismo da Madeira tem mais de 200 anos. Não foram os ingleses que introduziram a técnica de turismo. O grande mercado é que foi o inglês. Porque logo nos primórdios das iniciativas hoteleiras também estão muitos madeirenses, famílias madeirenses. Doutor, depois vai para Coimbra estudar, portanto... Não, primeiro fui para Lisboa aos 17 anos. Eu sou filho único, a minha mãe era viúva, eu fiquei sem pai aos 11 anos, e reparo que é um filho único, de mãe viúva, o pouco que eu tinha recebido do meu pai dava para eu não depender da minha mãe, e, portanto, apanho-me em Lisboa com 17 anos, foi cá uma festa, e em 3 anos fiz 4 cadeiras. Em 3 anos. Portanto, já na Faculdade de Direito, portanto. Na Faculdade de Direito. Fiz o primeiro ano. Eu disse, aqui não governo de vida. Primeiro ano, devo-lhe dizer, primeiro ano não comprei livros. Segundo ano fiquei envergonhado, fiz o primeiro ano. Fiquei cansadíssimo de fazer o primeiro ano. No primeiro e segundo ano tornei a chumbar. Pega nas malinhas, Coimbra, e formei-me em Coimbra. Portanto, é o pecúlio que o seu pai deixa que lhe permite organizar... Sim, não é muito, mas é o suficiente para eu me manter como estudante. Manteve a ligação íntima com a sua mãe? Sempre. Não, a minha mãe até metia-se no barco quando começava o tempo bom, ia para Lisboa ou Coimbra, conforme onde eu estivesse, a ver se eu ia até à residencial onde ela ficava, para eu estar lá sentadinho a estudar, em vez de andar na borga cá fora. Portanto, houve sempre um grande laço com a minha mãe. Lisboa deixou-lhe algum professor o marcou intelectual? Não, sabe, eu vou-lhe dizer, achei, tanto Lisboa como Coimbra, achei o ensino muito napoleónico, muito teórico. Tanto que a sensação que eu tenho, quando saio da universidade, aquilo que eu aprendi de prática para a vida, foi mais no Exército do que propriamente. Eu estive sempre em Estados-Maiores, no Estado-Maior do Exército em Lisboa e depois no Estado-Maior do Quartel-General da Madeira. E a minha especialidade era a ação psicológica, informação e contra-informação. E, portanto, servi-me imenso para a vida política, servi-me imenso quando eu fui jornalista profissional, e nos Estados-Maiores aprendia-se a planear e organizar.
coisa que não se aprendia na universidade, nenhum, nós já vimos que a teoria toda. E, portanto, eu devo mais ao serviço militar aquilo que aprendi essencial para a vida do que propriamente os conhecimentos teóricos, tanto que fiz como qualquer licenciado em Direito, fiz depois o meu estágio de advocacia e depois... Portanto, tirou o direito para exercer a advocacia. Sim, mas depois, aquilo não me agradou muito o que eu fui vendo nos tribunais Então, diga lá, durante o estágio e concorri... Mas porquê? Se eu te explico, mas tenha paciência. O senhor é um homem livre. Bem, na altura nós fazíamos, os estagiários fazíamos as oficiosas. Mas quando eu me formei, éramos só 2 ou 3 estagiários na Madeira. E, como havia uma certa hierarquia dos advogados, os mais velhos não estavam para aturar oficiosas, claro. Aquilo caía-nos em cima. Mas na altura nós não ganhávamos nas oficiosas. E mais, ainda dávamos uma gratificação para termos acesso ao processo. Tá? O doutor também lembra-se disso. Também apanhou isso. E, portanto, aquilo não me agradou. Vamos lá ver, a vida de advogado não me agradou. Depois fui o primeiro classificado num concurso nacional no Ministério do Trabalho e fui nomeado já pelo governo do Pinheiro Azevedo, o 6º provisório, porque este concurso ainda foi antes do 25 de Abril. Mas só o Pinheiro de Azevedo é que homologou, porque eu era o primeiro classificado nacional, fui o primeiro diretor do Centro de Formação Profissional da Madeira, mas o Vasco Gonçalves nunca homologou esse concurso. Mas, entretanto, foi jornalista profissional, eu fui diretor do Jornal da Madeira. Tenho a impressão que estive com o doutor quando eu era diretor do Jornal da Madeira e tive o prazer de recebê-lo nas instalações... Quando lhe fui apresentado. Tive o prazer de recebê-lo nas instalações do Jornal da Madeira, aí 75, 76. É verdade. E depois, olha, acabei no governo em 78. Já lá vamos, doutor. Agora diga uma coisa. Como é que sentiu o 25 de Abril? O senhor já estava na Madeira, não é? Não, sim. Não, e na altura ainda estava a fazer oficiosas ou já estava... Já tinha acabado o estágio e estava a administrar 2 empresas já, que não eram minhas, mas estava como administrador de 2 empresas. E eu estava à espera do 25 de Abril e a maneira que nós vínhamos essas coisas, o impasse a que tinha chegado. E mais, no dia 25 de Abril, aliás, eu começo o livro que vou publicar com este episódio. No dia 25 de Abril de 74, telefonam-me às 6 da manhã, então, que é isto? Vou ao telefone e diz-me um primo meu, olha cá uma revolução em Lisboa, e eu estou testemunhado de sono, de quem é que está a fazer a revolução? Parece que é o Costa Gomes, que sabiam lá o que era o MFA e tal. Parece que é o Costa Gomes e o Spino. E eu disse, então deixa-os fazer. Pousei o telefone e fui dormir até às 9 da manhã. Para mim, a revolução deixa-me. E depois, quando vi o manifesto do movimento das Forças Armadas, achei bem o manifesto. Eu só comecei a ficar preocupado no dia 1 de maio. Quando vejo uma manifestação em que está Cunhal, está Soares, vejo soldados e marinheiros fardados no meio daquilo, mas porque eu sempre entendi que fardados não se deve estar numa coisa daquela, eu disse, não, isto vai ficar complicado. Depois começámos a nos organizar, criámos a Frente Centrista da Madeira, o nosso comum amigo, o Dr. António Aragão, foi um dos que faleceu há pouco tempo. Não sabia. Sei. Há uma semana e tal, ou 2 semanas. Que foi um dos 4 fundadores. Isto em maio, fizemos um programa. O programa era um programa copiado um pouco do federalismo norte-americano. Queríamos que a Madeira fosse um Estado federado. O doutor ainda hoje defende essa ideia, não é? Ainda hoje sou um federalista para todo o país, não é só para as regiões autónomas. E depois, em agosto, fizemos um acordo com o PSD Nacional, assinámos, pelo qual se extinguia a Frente Centrista da Madeira, que se integrava no PSD, mas o PSD da Madeira ficava com autonomia própria, ficava com congresso próprio e o PSD Nacional comprometia-se em que
todas as decisões que envolvessem a Madeira viessem, nós tínhamos que participar. O Sá Carneiro foi uma coisa hábil, que foi o PSD da Madeira, apesar de autónomo, e que o PSD de Açores foi a mesma coisa. O PSD da Madeira, apesar de autónomo, o presidente da Comissão Política da Madeira é sempre membro da Comissão Nacional. Para quê? Para nos corresponsabilizar também nas decisões nacionais. O senhor gostava de Sá Carneiro? Imenso. Foi das pessoas a quem mais deve na vida e das pessoas por quem maior amizade e admiração teve. Porquê? Era uma pessoa superior, era um espírito superior. Depois, eu identificava-me com toda a doutrina dele, desde a social-democracia até à concepção que ele tinha das autonomias, que era um homem muito autonomista. Muito autonomista. Aliás, se a Madeira e os Açores têm hoje autonomia, que ainda não é aquela que devemos ter, muito devem ao Francisco Sá Carneiro. Agora, naquele período de transição, o senhor entra ou forma uma frente centrista. Eu e mais 3 pessoas. Mas já havia o Centro Democrático Social, o CDS. O senhor não sentia Não, é ao contrário. O CDS surge depois. Vive como que numa espécie de clandestinidade, porque o senhor lembra-se que aquela democracia de Borga que se pôs logo a seguir ao 25 de Abril, os tipos do CDS arriscavam-se a ser mortos na rua. O CDS viveu quase como numa certa clandestinidade e só aparece à luz do dia com as candidaturas para as eleições à Assembleia Constituinte. De maneira, todo o ano de 74 e o princípio de 75 não há CDS. O CDS da Madeira aparece março, abril de 75, quando são as primeiras eleições. O senhor teve conhecimento das prisões aqui nos Açores, em 75? Houve prisões também na Madeira. Ah, sim? Houve prisões na Madeira. Mas, houve gente que foi para Caxias por defender a independência da Madeira. Houve gente que foi para Caxias por atacar as posições do Vasco Gonçalves e do MFA. E mais, até há um caso do indivíduo que morreu, apareceu enforcado numa prisão da Polícia Militar e que até hoje, que era um autonomista, e que até hoje não está esclarecido o que é que se passou. Naquele período, o senhor apresenta-se pelo PSD logo nas primeiras eleições? Eu sou o cabeça de lista nas primeiras eleições regionais. Regionais. Nas nacionais não, porque eu estava em diretor do Jornal da Madeira. Era difícil a sua posição como diretor do Jornal da Madeira naquele período? Não, sabe porquê? Porque o então Bispo do Funchal, o Dom Francisco Santana, que foi também, tal como o Francisco Sá Carneiro, um vulto determinante na criação da autonomia da Madeira. Mas ele não é madeirense, ou é? Não, mas ele tinha sido padre operário e tinha andado nos bacalhoeiros, portanto conhecia a vida operária e tinha uma grande noção do que devia ser a justiça social. E, portanto, ele apoiou-me sempre, mas, por outro lado, ele era um antimarxista feroz. E, portanto... O senhor é antimarxista? Eu não sou anti nada, eu sou o que sou e o que não sou, também não sou mesmo, ponto final. Sou anti quando me pisam os calos. Aí tenho o direito de resposta, como se diz. Quando me chamavam anticomunista, dizia que tenho mais que fazer, porque realmente se a gente... Não, a única coisa que eu hoje sou anti é contra a anti-falta de cultura. Quando se chama a esquerda a partidos totalitários de esquerda, bem, o totalitarismo é uma ditadura e, portanto, dizer que aquilo é esquerda, isto é ignorância cultural. Aí eu sou, mas é contra a ignorância. Dizer a esquerda, quando dizem, o governo de esquerda, mas qual de esquerda? A esquerda sou eu, que fiz uma reforma agrária, que foi a única que acertou em Portugal, que criei, dei a terra a quem trabalhava, que nem o PC soube dar, e que dei casa a toda a gente, as pessoas não tinham casa.
e que teve a taxa mais baixa de desemprego do país, de maneira de esquerda subiu. Até, aliás, eu costumo brincar com amigos socialistas e até comunistas, quando eles começam a falar da esquerda, eu sou de direita, não máximo. Doutor, naquela altura tem o apoio da Igreja, necessariamente, não é? Sim, sim, eu reconheço que foi decisivo. Mas o apoio era expresso ou era tácito? Era uma coisa escondida ou a Igreja... Não era escondido, não era escondido. Aliás, não pode ser escondido. O líder do CDS é diretor do jornal que pertence à Diocese, isto não é escondido. Mas claro que isto... O senhor disse CDS, mas PSD, não é? PSD, sim. O senhor ficou logo líder do PSD, no princípio? Não. O PSD, é que está a piada. O PSD funcionava um pouco ad hoc. Era sempre o mesmo grupo que tínhamos fundado, a Frente Centrista. Claro que eu ia mexendo aquilo e perguntava aos outros se estavam de acordo, eles estavam de acordo. Só fizemos um congresso para eleger a primeira comissão política formalmente, com estatutos, já em 1976. E então eu fui o primeiro presidente, até 2015, o primeiro presidente da Comissão Política Regional. Mas o senhor não foi o primeiro presidente do Governo Regional da Madeira? Não. E porquê? Uma razão muito simples. Primeiro, como lhe disse, havia a batalha da opinião pública e eu estava no jornalismo. Segundo lugar, estávamos a consolidar um partido. Repare, o PSD na Madeira foi um partido hegemónico, que é um fenómeno em Portugal de um só partido em democracia ter sempre maiorias absolutas. Portanto, eu estava a montar a máquina. Mas isso deve ser assim, não é? Não, deve-se a todos os que foram sim, do PSD. Desculpe, o Andorinha não faz a primavera. Depois, não se podia fazer uma autonomia como quem constrói castelos no mar. E o que era fundamental era, no Parlamento Regional, se fazer a legislação que ia receber todas as competências que o Estado, aliás, demorou a dar, enquanto estiveram os governos Soares e os governos presidenciais, a autonomia vinha aos pinguinhos, e só o Francisco Sá Carneiro, como primeiro-ministro, é que numa visita à Madeira passa 40 competências de uma vez todas para a Madeira. Mas o doutor era presidente do governo? Já. Eu sou presidente do governo em 17 de março de 1978. E o primeiro governo da Aliança Democrática é final de 1980. Não, final de 1979. A sua família, como é que encarou a sua entrada para a política? Minha mulher ainda hoje é contra. Bom, o povo diz isso, eu queria ouvir isso de fundo. Não, eu tenho-lhe conta agora com piada. A certa altura, enfim, eu quando fui para presidente do governo tinha 35 anos, os filhos estavam pequenos. E quando o partido diz, opa, já está tudo preparado, já fizemos a reforma agrária com a colonia, já montámos as estruturas, então agora tens que avançar para o governo. Eu disse, olha, vocês convençam a minha mulher, e minha mulher levou as mãos à cabeça, o quê para o governo? Tu que até estás muito bem com a idade que tens, com vários cargos, a ganhar bem, vais para o governo, tu és doido, mas isto, mas aquilo, e tal. E ela, não sei se brincadeira, disse, eu disse, filho, isto é só um mandato, depois disto está tudo mais ou menos escalonado, e depois vou-me embora e passo isto a outra e tal. E dizia ela assim, vais escrever, vais assinar um papel em que, como é, só um mandato. E eu disse, olha, menina, eu já assinei o casamento, dá-te por satisfeita que eu não assino mais nada. E bem, e coisa. Depois, bem, ela foi fazendo os mandatos comigo. Quando chegou ao final do 7º mandato, eu fiz 10 mandatos, quando finiu ao 7º mandato, ela disse, prometeste-me um mandato. Eu fiz 7, daqui por diante só vou ao que me apetecer. E nos últimos 3 só ia ao que lhe apetecesse. De maneira que foi sempre complicadíssimo. E os meus filhos só se inscreveram no PSD depois, quando foi para eleger alguém que me iria substituir. Diz o povo, nas ruas de Funchal, com quem eu falei na altura que estive lá, que o senhor, neste momento, é mais pobre do que quando entrou para o governo. Também não vamos
Agora, eu tenho exatamente a mesma... não, tenho uma coisinha mais porque a minha mulher herdou e eu também herdei, que entretanto os meus sogros e a minha mãe faleceu. Mas eu até lhe vou contar uma que só neste país, Portugal. Eu, a certa altura, os filhos, graças a Deus, estão formados, toda a gente estabelecida, e como há estas coisas, isto é um país de perseguição, eu disse, não, estes gajos aqui nos tribunais de contas e tal, me arranjar aqui sarilhos, eu que nunca enriqueci com a política, vou pôr-te, reuni os filhos e genros e coisas, e disse, vou pôr tudo no nome de vocês, até a minha casa. Portanto, eu tenho um contrato de comodato da casa e dos meus móveis, tudo. E depois, em meu nome, só está a conta corrente do banco e o carro. Não é? E minha mulher, a mesma coisa, a conta corrente dela e o carro dela. Bem, e tudo dos filhos. E eu, quando saí, gozava, dizia para os filhos, aqueles tipos do Tribunal Constitucional, coitadinhos, em Lisboa, vão chorar com pena de mim. Porque, como eu fazia sempre a declaração dos meus bens, bem, a última declaração eu não tinha nada. E eu disse, bem, estes gajos, vem sempre que estes gajos enriqueceram todos na política. Quando eu chegar lá, quando chegar a minha eleição, eles vão chorar, coitado do Alberto João, já não tem nada, e coisa assim do género. Mas agora vejam que eu andava a brincar. Se na altura recebo uma carta do Tribunal Constitucional, para eu justificar porque é que não tinha nada. Quer dizer, eles nem perguntam aos gajos que enriqueceram na política. Porque é que enriqueceram? Como é que o senhor enriqueceu na política? Não, eu tinha que explicar como é que não tinha nada. Eu dei-me uma fúria, insultei tudo e todos. E até uma das minhas filhas, como é licenciada em Direito, ela disse, oh pai, não te metas, eu vou resolver isso. E mandou lá uma explicação. Segunda demarche do Tribunal Constitucional. Queriam saber onde é que estavam os registros da doação que eu fiz, onde é que estava registada e tal. Lá se deu todos os registros. Mas repare, neste país um gajo é investigado por não ter depois da política. Um gajo não investiga os gajos que ficaram ricos com a política. Eu nem percebo como é que se pode enriquecer com a política. Sou franco consigo. Pelo que eu vivi na política, não se pode ficar rico. Às vezes vejo ao fim de 4 anos os tipos ricos, que eu não percebo. É um mistério. Doutor, o senhor, entretanto, toma conta da Madeira durante mais de 3 décadas, transforma a Madeira completamente, do ponto de vista físico e social. Ficou contente com a sua obra? Fiquei contente. Não, sinto realizado. Primeiro, eu nunca disse que estava a fazer um sacrifício. O doutor sabe muito bem que há uns artolas que dizem, eu estou a fazer um sacrifício. Eu não estava a fazer um sacrifício. Eu estava a fazer o que gostava. Portanto, estava feliz porque fazia o que gostava. Tanto que em muitos discursos eu disse, eu agradeço ao povo me ter feito feliz, porque o povo deu-me confiança para eu fazer aquilo que gostava. Se eu fiquei satisfeito, às vezes pergunto-me, eu não teria feito melhor assim, ou assado, a dúvida existe sempre. Agora, estou satisfeito tanto com a obra física como com a obra social, mas quando me dizem qual foi a obra que gostou mais de fazer, eu digo sempre, foi a social. Fui passar de uma sociedade feudal para uma sociedade civilizada. A classe média que criou uma enorme classe média. Satisfala. Aliás, era o meu objetivo, era criar uma enorme classe média. Para isso eu tinha que criar proprietários, para isso eu tinha que fazer dívida e buscar o dinheiro onde ele andava para criar moeda em circulação e criar uma enorme classe média, e tinha que fazer uma universidade e generalizar o ensino secundário a todos os municípios. Porque quando eu cheguei ao governo havia ensino secundário no Funchal. Era tão caro ter um filho no Funchal a estudar como ter um filho em Coimbra ou Lisboa. E, portanto, para criar a classe média foi preciso criar proprietários, pôr moeda em circulação e criar uma universidade e a generalizar o conhecimento. Doutor, o nosso tempo está quase a acabar, mas eu não resisto em fazer-lhe 2 perguntas. Uma é uma brincadeira, não sei se é verdade, se é mentira, Diga. Mas eu vou transmitir-lhe tal e qual como me contaram. O Sr. Doutor, o Sr. Presidente vai no seu carro, mais a senhora, a sua mãe, num domingo, passeá-la e vai-lhe mostrar aqueles túneis todos que foram já feitos. sei o que é verdade. E a sua mãe perguntou, mas tu esburacaste isto tudo? Não é assim, não é bem assim.
A minha mãe acompanhava muito a minha vida pública. E nós, enquanto ela foi viva, nós, ao domingo, nós, netos, e já bisnetos depois, almoçávamos. E ela ia com um papelinho, com várias notas, e começava isto. E eu ficava fulo e dizia, mãe, eu não vinha de despacho, eu vim almoçar. Ela tinha as notas do que era preciso, só ver. E quando eu dizia, não é nada disso, ela dizia sempre, és muito novo, não percebes nada disto e tal. E então, quando ela via no jornal ou na televisão, que tinha sido inaugurado uma coisa assim melhor, dizia, eu quero ir ver isto. E um dia vou num dos túneis e ela diz, lá está a tua maldita mania de fazeres isto tapado. Não vejo nada, leva-me para casa. Do povo. E agora a última pergunta, já ultrapassámos o tempo, mas isto é um momento histórico, não se vai repetir. E eu perguntava-lhe o futuro. Olha, eu sou crente e digo, o que Deus quiser. Dr. Alberto João Jardim, ilustre presidente, fundador da Autonomia Constitucional. Muito obrigado, Sr. Muito doutor. obrigado por ter... E uma grande alegria em ter reencontrado. Muito obrigado, doutor. É mútua. Muito obrigado. Até ao próximo programa, senhores telespectadores. Espero que tenham gostado, como eu, de ver um homem genial nas nossas imagens, porque é irrepetível. Até ao próximo programa. Frijoc. Preços baixos. Não vá mais longe. Preços inacreditáveis só nas lojas Frijoc.